Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Norton, esse aqui é um canal compartilhado com a minha irmã Natália. E hoje, deu de farofa, deu de lista, né? Vamos falar de literatura e falar de livros, que eu acho que é o mote do canal. Eu gosto muito de livros de lista e tal, mas para poder falar de uma forma um pouco mais aprofundada, eu acho que um vídeo solo de cada livro eu acho que é importante. Então a gente sempre traz aqui para o canal livros que de alguma forma eu tenho alguma coisa para poder falar, que eu possa contribuir, para além do que tudo já tenho falado a respeito daquele determinado livro. E hoje então, galera, eu quero falar sobre o último calhamaço que eu me propus a ler ano passado, que foi, né, então assim, encerrando 2021, Os Buddenbrook, do Thomas Mann. Mas, galera, a gente vai deixar aqui o link do vídeo do ano passado. Eu tinha me proposto a ler 7 livros, eu li 6, então eu acho que tá um número ok. Os Mandarins, da Simone de Beauvoir, enfim, perdi a vontade de ler, não tô afim de ler. Um dia lerei, mas não agora. E esse livro aqui eu comecei a ler no final de dezembro do ano passado e terminei na metade de janeiro. Bom, para quem não sabe então, esse livro aqui do Thomas Mann, ele ganhou o Nobel em 29, muito por esse livro, ele foi uma das citações para ele ganhar o prêmio, mas também pelo conjunto da obra. Ele é publicado em 1901, então na virada do século XX. E para quem não sabe, né, esse livro aqui ele vai tratar de 4 gerações de uma mesma família, a família Buddenbrook, e vai falar da decadência dessa família, né? O próprio título fala, né, a decadência de uma família. Ele vai trazer isso muito forte, assim. No início do livro a gente vai ter então um grande jantar, porque essa família comprou um casarão novo, uma casa nova, e ali a gente vai ter todos os detalhes ali do que eles jantaram, de quantos pratos, de como é que era a louça, a prata, a porcelana, o lustre. E isso, galera, é uma coisa que pra mim eu tinha um pouco de medo no início, né? Eu sabia que o livro ele era bastante detalhista nessa parte, né? Ele dá muitos detalhes realmente. E eu achei que podia ser uma leitura pesada, cansativa, e pelo contrário, foi muito bom, foi muito tranquilo, e eu acho que tem um propósito literário muito claro aqui, porque o Thomas Mann ele não vai falar que a família era muito rica. Eu sou rica! Que eu sou rica! Não, ele não vai falar isso. Ele vai te dizer que a família é rica na descrição desses detalhes, né? Então, do lustre, da porcelana, da tapeçaria. E ele também vai te mostrar que a família está em decadência, não que a família ficou pobre, mas porque eles têm menos criados, determinada ala da casa não é mais usada. Eles não usam mais o lustre, agora eles usam ali uma lamparina de óleo, por exemplo. As pessoas que vêm para esses jantares já são pessoas importantes, mas não é jamais a fina flor da sociedade. Então você vai percebendo essa decadência pelos detalhes. Eu acho que isso é uma questão no Thomas Mann, na obra dele, que eu acho que é relevante, eu não vejo muita galera falar, eu acho que vale a pena. E assim, galera, esse livro, ele é na verdade um grande caso de família, né? Ele não vai ter um personagem principal, uma trama muito bem delimitada. Veja bem, no livro, o patriarca ele tem uma espécie de diário, então ele fala assim: no ano tal, a gente ganhou muito dinheiro porque a gente fez um negócio legal. Ou fulano casou, fulano morreu. Então eles vão descrevendo naquele diário, meio que a honra da família, né? Todos os casos importantes. E aqui esse livro ele é dividido em 12 ou 11 partes, uma coisa assim. E cada parte ele vai dividir em capítulos, contando ou um casamento, ou uma morte, ou algum evento importante naquela família. Então, na verdade, esse livro aqui reproduz esse diário que tem dentro do livro. Então, eu acho isso muito bacana. E assim, por ter este formato, ele é um livro que fica ali no limiar entre quero abandonar esse livro porque estou achando chato, ou quero ler esse livro para saber o que vai acontecer. Ele não é um livro que você vai virar madrugada lendo, que você... Pelo menos eu não fui assim, né? Mas você fica pela curiosidade, pela fofoca, para saber como é que foi o casamento da Toni, se deu certo, se não deu, se fulano sobreviveu, se fulano morreu. Então, assim, ele é um livro que vai... Assim, você requer um pouco de concentração, um pouco de dedicação para esse livro. Ele tem essas particularidades. E, galera, assim, uma coisa que eu fui com uma expectativa para esse livro, que, para mim, o autor me desmontou ao longo do livro, né? Porque, assim... Tá claro no título que ele vai falar sobre a decadência dessa família. Então, quando eu peguei o livro para ler, eu pensei, ele vai, né, a decadência vai vir de um golpe, de uma guerra, de uma morte, de um negócio mal feito e tal. E não é bem isso que acontece no livro, né? O Thomas Mann, ele tem fases. E essa primeira fase dele, esse aqui é o romance de estreia dele. Ele tá muito Schopenhauer aqui. Ele tá muito uma coisa pessimista, determinista. Ele vai mostrar que a decadência, ela é como se fosse destino da pessoa. Nada que aquela família fizesse poderia alterar
o desenrolar da história, né? Então, eles poderiam postergar, talvez, mas não mudar o destino que elas teriam, né? Para vocês terem uma ideia, o romance começa com eles comprando uma casa nova e dando um grande jantar. Só que a gente percebe que o auge de uma família é, na verdade, construído em cima da derrocada de uma família anterior. Então, eles, inclusive, falam no livro que a gente comprou aquela casa de uma outra família que, enfim, desapareceu do mapa, né? Todo mundo morreu, o negócio não deu certo. E essa família, os Brudembrook, termina com uma outra família tomando o lugar deles. Então, ele é um romance, de alguma forma, cíclico. Ele vai trazer essa coisa como se a decadência fosse uma lei natural, né? Uma coisa meio darwinista, de que você vai ter ali o surgimento, você vai ter a sua consolidação, o seu auge, você vai ter a sua morte, o seu declínio. É uma coisa natural, entre aspas, no sentido natural como lei da natureza. E ele vai mostrar também que a riqueza e a opulência daquela família está muito ligada a uma espécie genética, digamos assim, não no sentido de que tem uma etnia que é melhor que a outra, mas ele vai falar assim que o patriarca, no auge da firma, ele era robusto, forte, falava alto, né, imposto, assim. E conforme os filhos vão nascendo, essas 4 gerações vão surgindo, você vai vendo que aquela família vai se enfraquecendo geneticamente. O Thomas, ele já era muito ansioso, tinha problemas ali, o filho já era todo problemático. Você vê que a decadência também é, de alguma forma, genética. E ele também, a gente percebe o Schopenhauer por trás do livro, porque ele vai falar muito de morte também, né? O Thomas, em um dado momento, ali, no fim da vida, né? Ele também se preocupa com pós-morte, o que vai acontecer, daí ele tenta fazer obra de caridade, ele tenta se espiritualizar, e daí no fim ele percebe que, não existe esperança no pós-morte, né? A gente morreu e desapareceu. Então essa coisa de falta de esperança no porvir, a gente percebe também que é uma característica do Schopenhauer. O livro todo ele é essa coisa triste de se ler. Você termina o livro assim, meio mal, meio pesado, porque não só você está lendo a decadência, mas você também não tem esperança de nada. E ele vai ter uma coisa assim que é muito... me surpreendeu bastante, assim, eu não esperava isso no livro. Que ele vai trazer umas mortes muito violentas, muito fortes, assim, meio Tarantino, assim, né? Teve um tiozinho lá, que levou uma tijolada na cabeça e morreu. O outro que era todo... né, ele era todo preocupado com a sua estética, né? O bigode bem aparado, não deixava pó no ombro e tal. E ele meio que tem uma síncope, cai de cara na lama, ele fica jogado na lama e morre, assim, uma coisa meio tosca. Não só a decadência, ela ocorre, e ela é determinada, mas ela é brutal, ela é visceral, ela é uma coisa assim que você fica mal, assim, de ler aquela decadência daquela família. Então, assim, quando você for ler esse livro, esteja preparado para isso também, né? Coloca a terapia em dia e vamos lá. Então, galera, assim, em resumo, eu gostei muito do livro. Eu não é um livro favorito da vida, até porque literatura alemã sempre é uma literatura meio complicada, não é aquela coisa assim, puxa, né, que deleite de ler. É uma leitura que a gente lê, porque é importante, ela tem seu papel, mas não é assim, puxa, super agradável. Então, se você é leitor de primeira viagem, talvez não recomendo, mas para quem quiser se aventurar e conhecer a obra desse autor, eu acho que é muito tranquila. É talvez dos livros dele o mais fácil. Então ele é um livro mais tranquilo, uma boa porta de entrada. Mas lembre que ele tem 700 e poucas páginas, ele não tem aquela coisa nem que te prende, mas nem que te abandona, então é legal você saber onde é que você está entrando, né? Que é uma coisa que eu acho que é importante falar. E daí aqui, galera, uma crítica a essa edição, tá? O que eu vejo? Ela é muito boa, muito bonita, mas assim, primeiro que ela é uma lombada reta. Quando você vai ler o livro, quando o livro tem essa lombada reta, é difícil de você abrir o livro. Eu sempre tive que ler o livro apoiando ele na mesa, com um ângulo de 30 graus ali, porque se eu abrisse todo, eu tenho medo de arregaçar todo o livro e ele me desmontar. Então é um livro que já é pesado por natureza e você ainda tem que ler com ele escorado, assim, porque você não consegue abrir todo ele. E todos os livros do Thomas Mann vêm com essa característica de ter a lombada reta. Outra coisa que eu acho que é um pouco chinelagem da Companhia das Letras, tá? Que é o seguinte, a letra ela é socada no canto da página. Parece aquele celular com um borda infinito, assim, que a informação vai até aqui a rabeira da página. Quando você vai botar um post-it, ele come metade da frase, assim, eu acho isso ruim, porque não só é um livro longo, mas ele também, você fica horas e horas lendo a mesma página e ela não avança, então isso eu acho que é uma leitura cansativa. E galera, com respeito à tradução, a tradução é do Herbert Caro, que é um grande tradutor, professor universitário da USP, né, cara super conceituado. Mas eu acho que aqui tem muito mais uma questão de escolha editorial do que necessariamente da tradução. Primeiro que é o seguinte, o Thomas Mann, ele faz muita piadinha com o nome das pessoas.
e os nomes em alemão, eles têm um significado. Então, por exemplo, que nem eu falei lá no livro, no vídeo passado, Currywurst, né, linguiça de curry, né, uma coisa assim. Então, ela tem um significado, que na tradução eles mantiveram, né, o nome em alemão, mas podia ter ali uma nota de rodapé, no original significa isso, isso, isso. Porque a Toni, por exemplo, ela inclusive vai dar vários apelidos para as pessoas ali, né, num tom de deboche. E essa piadinha a gente perde, porque, enfim, eu não falo alemão, acho que você também não fala. E se tivesse ali uma notinha de rodapé, ela tá tirando sarro, porque no original o nome significa, sei lá, cabeça de palha. E não tem, eu acho que isso falta. Outra coisa que eu vejo na tradução é que o livro se passa ali nos anos 40 até os anos 80. Ele vai falar mais ou menos 40 anos da industrialização, na unificação da Alemanha. Então vai ter várias pessoas vindo de vários lugares para aquela casa, de vários lugares da Alemanha, falando os seus próprios dialetos, os seus próprios sotaques. E na tradução isso fica uma coisa meio que tipo foi traduzido linearmente, assim, você não percebe que aquela pessoa é de uma outra região. Então em vários momentos a Toni, quando ela se casa com um carinha lá, ele era de outra região e ela fica com muita vergonha com o jeito que ele fala. Mas na tradução a gente não percebe isso, a gente fica, putz, mas por que ela tá com vergonha do cara? Mas no original a gente percebe essa diferença. Então podia ter, uma nota de rodapé, toda vez que o personagem fala, ele tá falando com o dialeto da cidade tal, da região tal, pra gente poder saber, né, o alto e o baixo alemão, a gente poder pegar essas minúcias, esses temperinhos que faltou na tradução. E a gente só vai saber disso no pós-fácil, né? Uma outra coisa que me incomodou um pouquinho também foi o seguinte, o Thomas Mann ele tem um estilo que se chama do Leitmotiv. Vou deixar depois um link de um vídeo aqui para quem quiser saber o que é esse conceito. Mas é o seguinte, você repetir. Então, por exemplo, em Harry Potter, né, você tem em todos os filmes aquele tema da Edviges, né? Minha irmã coloca aqui depois a musiquinha no fundo. Para mostrar que todo o livro está interligado, né? E você faz todo um encadeamento num link, né, no livro. E essa repetição se perde na tradução também. Para vocês terem uma ideia, o livro começa e termina com a mesma frase. Mas na tradução você não pega isso, você vai pegar isso lendo no pós-fácil. Então ele vai ter, né, que toda vez o personagem falava a mesma frase, ele vai reclamar das primas fofoqueiras, das tias lá, rabugenta, e ele vai usar sempre uma mesma expressão, e isso um pouco na tradução se perdeu. Mas eu acho que faltou aqui um cuidado da edição, da Companhia das Letras mesmo, de trazer isso pra gente, entendeu? Putz, não custa nada você ter uma notinha de rodapé ali explicando o que é aquilo ali, sabe? Então eu tenho algumas ressalvas, mas enfim, é o que a gente tem no mercado. Eu acho que até onde eu sei é a única edição que é vendida, né, que você consegue achar. Tá, galera, é um livro que eu gostei, ele tem as suas dificuldades, ele tem essa particularidade, mas dado que os calhamaços que eu li ano passado, a maioria foi uma coisa meio complicada, esse aqui ainda tem um saldo bem positivo. Gostei de ler, e é isso, me digam se vocês já leram, se vocês gostaram, e a gente se vê no próximo vídeo.